Começa agora mais uma edição do Repórter Cidadão. Repórter Cidadão. Todos os hospitais públicos, privados e filantrópicos do país, com mais de 80 leitos, deverão formar uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. A portaria foi assinada pelo ministro da Saúde, Saraiva Felipe, no lançamento da campanha nacional de doação de órgãos. Bom dia para vocês que estão nos ouvindo em casa, no carro, no trabalho. A partir de agora, a equipe do Repórter Cidadão irá levar até vocês todas as informações a respeito da doação de órgãos. Bom dia, Maria Lúcia, Simone, Maíra. Vamos começar o programa chamando a repórter Maria Lúcia e o que ela tem a nos contar a respeito dessa comissão. Bom dia, ouvintes da Educativa FM. Bom dia, Paulo. Bem, eu estive no Hospital Dr. Beda e entrevistei o nefrologista Dr. Borromeu Piraciaba. E é ele quem vai nos informar melhor sobre o assunto. Doutor, qual a finalidade dessa comissão? O Ministério da Saúde criou essa portaria para normatizar mais, para cobrar mais dos hospitais uma comissão intra-hospitalar de transplante de órgãos que tenha atuação, e o objetivo disso é aumentar a notificação de morte encefálica e aumentar a captação de órgãos para transplante. Obrigado, Maria Lúcia. Voltaremos com novas informações daqui a pouquinho. Mas como é feito o transplante? O órgão doado passa por algum exame? Quem vai nos trazer essa informação é a repórter Maria Lúcia. Doutor, o que o senhor tem a nos falar sobre esse assunto? No caso do doador vivo, são feitos todos os exames, primeiro para evitar que essa pessoa que vá doar um rim, por exemplo, ele tenha algum problema de saúde em consequência da retirada desse rim. No caso de morte encefálica, o paciente, o cadáver, são feitos todos os exames, toda a sorologia para ver se ele tem alguma infecção, nem que seja latente, para evitar que passe por receptor. Repórter Cidadão. Bom dia, Simone. Onde você foi e que informações você nos traz a respeito da doação de órgãos? Bom dia, Paulo. Bom dia, Maria Lúcia. Para esclarecer esse assunto tão importante, eu estive no NF Transplantes, que é o órgão responsável por todo o processo de doação e captação de órgãos na nossa região. E conversei com a Cláudia Líbia, que é enfermeira do NF e também coordenadora intra-hospitalar de transplantes do Hospital Ferreira Machado. E ela me disse como funciona o processo de avaliação do possível doador. Olá, Cláudia. Você pode nos explicar se os órgãos passam por alguma avaliação antes de serem transplantados? Quando a gente é contactado, notificado de que aquele determinado paciente está em provável morte encefálica, a gente já faz uma avaliação clínica do doador. A gente vai até o CTI onde ele está e avalia o paciente clinicamente, vê os exames laboratoriais para determinar se os órgãos estão em condições de serem doados, se o rim está funcionando bem, se o fígado está funcionando bem. Quais são os órgãos que podem ser doados em vida e após a morte? Essa é uma boa pergunta. Será que todos sabem a diferença? Esclareça para a gente, doutor. No caso de doador vivo, é feito um processo onde o candidato à doação ele é passado por um check-up e também uma sabatina, porque tem que se saber se realmente quer doar e principalmente se é da família, porque se não for da família, não pode doar, a não ser com a autorização judicial. No caso do doador cadáver, aquele paciente que teve seus órgãos doados a partir da morte encefálica, tudo se aproveita, desde os órgãos sólidos, que são o coração, pulmões, fígado, pâncreas e os rins, como também os tecidos, que são a pele, ossos e principalmente córneas. É importante esclarecer que quando há doação, mesmo sendo de todos os órgãos e tecidos, o corpo que vai ser entregue para a família para o sepultamento, ele é operado, não é feita uma retirada aleatória. O doador cadáver, o mais importante é a confirmação do diagnóstico de morte encefálica. Interessante essas informações. Mas, Simone, o que é a morte encefálica que a Cláudia se referiu? Paulo, é aí onde tudo começa e é a causa de dúvida de muita gente. E ninguém melhor do que a Cláudia para informar para nós e para os nossos ouvintes como funciona tudo isso e o que é a morte encefálica. A morte encefálica é a perda de toda a função cerebral devido a uma lesão anterior, um derrame,
um trauma de crânio, certo? Ou seja, uma condição anterior, prévia, que fez o quê? Fez com que o cérebro, a célula cerebral, perdesse as suas funções, ficasse lesada de forma irreversível. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos com novas informações daqui a pouco. Seus órgãos, tecidos, medula óssea e sangue podem salvar vidas. Avise sua família que você quer ser um doador. Doe vida, seja um doador. Apoio Educativa FM e Faculdade de Filosofia de Campos. Repórter Cidadão. O Repórter Cidadão está de volta, levando até você as informações a respeito da doação e do transplante de órgãos. O transplante de órgãos e sangue não é bem visto por algumas igrejas. Qual a posição das igrejas diante do transplante? Quem vai nos trazer essa informação é a repórter Alessandra Salles, direto da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Paulo. Nós estamos aqui com o Padre Climário. Padre, nós queríamos saber como a igreja vê a questão da doação de órgãos, se é favorável, se é contra e por quê? A Bíblia não fala nada a favor nem contra, mas podemos pensar que é para salvar uma vida e por que a gente não vai doar nossos órgãos. Então a igreja não tem nada assim contra a doação de órgãos, mas pelo contrário, né, já incentiva para que os fiéis possam realmente fazer isso. Não é uma obrigação, não é nenhum dogma de fé, mas nunca ouvi falar nada contra pelos documentos da igreja. Padre, muito obrigada pela sua atenção e voltamos com você, Paulo, aí na rádio. Ótimo. E qual a posição da Igreja Assembleia de Deus, Maíra? Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa. Eu estive na Assembleia de Deus Central com o pastor Elias Moura e ele vai nos informar a opinião da igreja a respeito da doação de órgãos. Pastor, qual é a posição da igreja em relação à doação de órgãos? Bem, eu sou pastor da Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus não é contra a doação de órgãos. Nós, como cristãos, nós temos que zelar pela vida. E se a doação de órgãos vai trazer a vida para alguém, essa é a nossa meta. Então não temos nada contra, somos a favor. Obrigado, Maíra, por sua participação e também pelas informações. Há listas de espera de transplante em Campos. Quem vai nos trazer essa informação é a repórter Maria Lúcia. Com certeza, Paulo. Existem listas de esperas e quem vai explicar é o nefrologista Dr. Borromeu. Com a regionalização, tornando o NF Transplante uma OPO, uma organização de procura de órgãos, que seria uma descentralização do Rio Transplante, a região ficou com os seus pacientes e as instituições com os seus pacientes renais numa fila regionalizada. Simone, você tem informações sobre quais são os órgãos mais esperados pelos pacientes? Paulo, esse é o lado triste da coisa, pois os números são expressivos e a espera é longa. A Cláudia dá esses números e explica como funciona essa lista. Mais ou menos 300 pacientes para rim. Lá no documento, eu acho. Na região, a fila nossa aqui é de rim e córnea. O fígado, ele também é retirado aqui, mas vai para o rim. Eu tenho pacientes aí que tem mais de 10 anos na fila. Até tempos atrás era a posição dele que mandava. Agora hoje em dia é de acordo com a compatibilidade. Então quem vai receber o órgão é quem é o mais compatível, ou seja, aquele enxerto ele tem uma chance maior de dar certo. Mas, Cláudio, como se determina essa compatibilidade? São exames genéticos, específicos que são realizados com o sangue do doador, com o sangue dos receptores que estão guardados lá no hemorrio. Entendeu? Então o sangue do doador, ele é enviado, a gente manda o sangue antes para o hemorrio, o sangue doador é tipado, joga no computador e o computador já tem um programa específico e diz quem são os melhores receptores mais compatíveis.